O ministro Barroso deve ser investigado por abolição do Estado Democrático de Direito por solicitar ajuda aos Estados Unidos nas eleições aqui de 2022. Lula e Zanin, que na época era seu advogado e hoje é ministro do STF, devem ser investigados e presos por solicitar ajuda à ONU por supostos abusos de autoridades na investigação da Lava Jato. A Glaze deveria também ser enquadrada como ataque à nossa soberania nacional quando ela foi até um canal árabe, Al Jazeera, pedir para que os árabes lutassem pela soltura do Lula. O senhor concorda com a frase do seu chefe, Lula, de que após, se caso o Trump ganhasse, seria nazismo com outra cara? Porque ele ganhou. Então quer dizer que agora o Lula, ele considera o Trump como um nazista com outra cara? Porque me parece que sempre, pastor Marco Feliciano, quando o ministro vem aqui nessa casa, tá tudo bem, pô. Parece que eu vivo na Suíça, sargento Paulo. Se pegar todas as falas dos ministros do Lula aqui nessa casa, parece que nós estamos na Dinamarca. Porque, afinal de contas, não tem nada de errado. Então, parece que eu tenho que dar parabéns para vocês. Então, parabéns. Tá tudo bem. Não tem nada que ser resolvido. Eu não entendo e queria entender a solicitação que o Itamaraty fez para 200 milhões para pagar despesas do Lula em Nova York. Sim, é inacreditável. Se eu parar para poder ver os problemas estruturais do nosso Brasil, são 100 milhões, deputado Felipe Barros, de pessoas que não têm saneamento básico no nosso país. Aí você destina 200 milhões para pagar a despesa do Lula em Nova York? Que isso, velho? A janja realmente é bem cara. E olha só, ministro de Lula passa vergonha em comissão em Brasília. Deputado Nicolas Ferreira lava a alma do povo brasileiro e faz denúncias seríssimas, inclusive envolvendo o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, com o presidente dos Estados Unidos. Preste atenção nessa matéria e essa denúncia séria que temos para mostrar aqui. E o clima ficou tenso na comissão e os esquerdistas apelaram até mesmo para o presidente da casa. Confira essa matéria agora, dá um like nesse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva agora para ver outras matérias como essa. Nicolas Ferreira dando um show mais uma vez. Confira aí, voltamos em seguida. Antes de mais nada, eu quero deixar registrado aqui que é impossível extrair a verdade dos ministros do Lula que vêm até essa casa, porque as nossas instituições elas estão viciadas. Já não há mais espírito público para se defender Estado. Só defesa de governo. Então fica muito difícil, de fato, extrair a verdade. A gente, com a esquerda, você tem que expor. Muitas das vezes você não tem que debater. Antes de mais nada, deixar uma posição de que, não somente minha, mas acredito que de muita gente, que foi vergonhosa, desrespeitosa, quando o Itamaraty, sob sugestão, ministro, se referiu ao assassinato de Hanani Glazer, que é um brasileiro, como falecimento de cidadão brasileiro em Israel. Não aconteceu um falecimento. Se eu sou os familiares de Hanani, eu confesso que eu ia ficar revoltado de um país tratar suas vítimas dessa forma, principalmente pelas mãos de terroristas. Além do mais, antes de fazer as minhas perguntas, são bem objetivas, basicamente é só sim ou não, de que eu ouvi aqui alguns deputados do PT dizendo a respeito, por exemplo, da suspensão, dos vistos de estudante pelos Estados Unidos, de que isso seria uma medida, enfim, praticamente totalitária. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo é só uma suspensão para poder analisar a rede social dos estudantes que querem aplicar o visto nos Estados Unidos. Ou seja, o cara aqui, na sua rede social, um comunistinha de meia tigela, fica falando mal dos Estados Unidos, do Trump, como, por exemplo, o deputado aqui, Janones, que quase praticamente que negou o atentado que aconteceu com o Trump e daqui a pouco está querendo estudar nos Estados Unidos. Não. Sua rede social vai ser avaliada. Talvez você não tenha visto para poder estudar nos Estados Unidos. Segundo ponto, que aí vem um reflexo absurdo do Itamaraty, que, enfim, concede a mais alta honraria do Ordem do Rio Branco, de Rio Branco para Janja, que confesso que é a norte-artilheira, a nossa camisa 10, mas que, poxa, em termos de âmbito internacional, é gafe atrás de gafe. Primeiro, eu não entendo e queria entender a solicitação que o Itamaraty fez para 200 milhões para pagar despesas do Lula em Nova York. Sim, é inacreditável. Se eu parar para poder ver os problemas estruturais do nosso Brasil, são 100 milhões, deputado Felipe Barros.
de pessoas que não têm saneamento básico no nosso país. Aí você destina 200 milhões para pagar a despesa do Lula em Nova York. Que isso, velho? A Janja realmente é bem cara. Que chega e xinga o Elon Musk, o homem mais rico do mundo. E não somente por ser rico, mas pela sua capacidade extraordinária, que praticamente ninguém fez. O cara literalmente fez o foguete da ré e manda ele para aquele lugar. Enfim, essa é a pessoa que, ao lado, né, do Xi Jinping, pede para poder regular as redes aqui no Brasil. E aí eu começo as minhas perguntas. A PGR deveria também abrir um inquérito contra a Janja por ataque à soberania nacional, por quebrar o protocolo e fazer esse pedido ao presidente da China para poder regular o conteúdo do TikTok no Brasil? O ministro Barroso deve ser investigado por abolição do Estado Democrático de Direito, por solicitar ajuda aos Estados Unidos nas eleições aqui de 2022. Terceira pergunta. Lula e Zanin, que na época era seu advogado e hoje é ministro do STF, devem ser investigados e presos por solicitar ajuda à ONU por supostos abusos de autoridades na investigação da Lava Jato. Quando o PT acionou a OEA, alegando que o impeachment da Dilma foi um golpe, eles também deveriam ter sido neutralizados, senhor ministro. Porque o que na mídia foi dito é de que a Maria Luísa, embaixadora, foi encarregada pelo Itamaraty para poder neutralizar o Eduardo Bolsonaro nas suas ações no exterior. A Glaze deveria também ser enquadrada como ataque à nossa soberania nacional quando ela foi até um canal árabe, Al Jazeera, pedir para que os árabes lutassem pela soltura do Lula. E agora uma pergunta extremamente objetiva, é sim ou não? O senhor concorda com a frase do seu chefe, Lula, de que após, se caso o Trump ganhasse, seria nazismo com outra cara? Porque ele ganhou. Então quer dizer que agora o Lula, ele considera o Trump como um nazista com outra cara, um nazismo com outra cara? Um outro ponto interessante aqui, que a gente esquece de onde, enfim, veio o PT, de onde veio essa galera e o que eles já fizeram em nível internacional com o Brasil. Em 96, Raul Reis participou do Foro de São Paulo. Sabe quem era Raul Reis? Ele era líder das Farc, Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, que é responsável pelo maior narcotráfico da América Latina, né, juntamente aí com o PCC, enfim. E nessa ocasião, quem mais estava lá? Os fundadores do Foro de São Paulo. Lula e também Hugo Chávez e também Fidel Castro. Vamos lá. 10 anos depois, Lula dá uma entrevista dizendo o seguinte, ministro, que ele é seu chefe. Falou assim: depois de anos da fundação do Foro de São Paulo, todos os países da América Latina tinham presidentes de esquerda. Ou seja, o Foro de São Paulo, que é uma organização extraterritorial do nosso país, fora, interferiu claramente nas eleições do nosso país. Até mesmo porque, depois disso, todos os nossos presidentes, a não ser Jair Bolsonaro, foram presidentes de esquerda. Ou seja, é inacreditável como isso simplesmente esquece e foge das nossas mentes. E eu me recordo que durante a faculdade, inclusive, falava sobre o Foro de São Paulo, denunciávamos isso e éramos tratados como loucos. Se os senhores tiverem um mínimo de curiosidade, não é simplesmente um encontro de amigos que vão lá e falam sobre política externa. Não, há atas, há metas e as metas são cumpridas. Ou seja, de fato, é inacreditável como o atual governo ignora não somente o seu passado, mas também tem ignorado o presente e tem deixado os interesses dos brasileiros de lado. O governo brasileiro recusa a sugestão, talvez, né, de considerar a PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Ou seja, se o Hamas, Al-Qaeda ou outros, enfim, terroristas de fato, muitas das vezes há um receio em chamar os de terroristas pelo atual governo. Mas outras pessoas, como pessoas que invadiram aqui, enfim, no dia 8, são consideradas terroristas, para mim há uma falsa virtude nisso. Porque, poxa, eu não consegui condenar o Hamas, mas eu consegui prontamente falar que uma pessoa que adentrou aqui os prédios públicos é um terrorista. Para mim isso de fato é uma indignação completamente seletiva, principalmente com os seus, né, com o povo brasileiro. Então, quero deixar, enfim, tudo isso aqui registrado, que me lamenta muito assim, o caminho que a gente toma, porque, afinal de contas, são instituições que deveriam prezar
pelo bem público, pelo bem dos brasileiros, e o que eu menos escuto aqui nessa casa é Brasil. É o que eu menos escuto. Há uma defesa de governo, há uma defesa do presidente, há uma defesa até da Janja, inacreditável. Há uma defesa, enfim, a tudo. A AGU defende o STF defende deputados de esquerda judicializam tudo e jogam tudo para o STF quando lhes convém, e nada de se resolver de fato o problema do nosso país. Porque me parece que sempre, pastor Marco Feliciano, quando o ministro vem aqui nessa casa, tá tudo bem, pô. Parece que eu vivo na Suíça, sargento Paulo. Se pegar todas as falas dos ministros do Lula aqui nessa casa, parece que nós estamos na Dinamarca. Porque, afinal de contas, não tem nada de errado. Então, parece que eu tenho que dar parabéns para vocês. Então, parabéns. Tá tudo bem, não tem nada que ser resolvido. O Brasil tá caminhando, a economia tá ótima, nossa cultura tá bem, violência tá excelente, a nossa imagem no exterior também tá excelente. Meus parabéns pelo grande trabalho que vocês estão fazendo. Espero que vocês nunca mais voltem ao governo desse país. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Nicolas. Deputado Lindbergh. Eu disse na tribuna e repito diante de Vossa Excelência, se o senhor tiver uma tartaruga para cuidar, ela foge. Ela foge. Não é possível. Não é possível, senhor ministro. Não, ofensa é aos direitos humanos, senhor deputado. Não, é uma ofensa. Nós tínhamos 5 cidadãos. Eu preferia estar numa cadeia brasileira. Não. Numa cadeia brasileira. Eu preferia estar numa cadeia brasileira do que numa embaixada argentina sob custódia sua. Porque lá eu não teria nem água nem luz. Numa cadeia brasileira ainda tem isso. O que Vossa Excelência não disse no e-mail enviado ao presidente da comissão, e nós todos vimos esse e-mail, inclusive ele foi lido aqui, é que a viagem antecipada tinha partida marcada para as 22 horas. Ou seja, Vossa Excelência, como disse a sua agenda oficial, esteve em Brasília, no seu gabinete, a metros daqui, e apesar de convocado para estar aqui conosco, Vossa Excelência preferiu desrespeitar esta comissão e o próprio presidente da comissão, Felipe Barros, não comparecendo. Portanto, a primeira pergunta minha é, Vossa Excelência já pediu pelo menos desculpas ao presidente dessa Comissão de Relações Exteriores, Felipe Barros? Nós encaminhamos por meio dessa comissão, inclusive, aprovado pelos membros aqui, deste colegiado, este caso ao presidente da Casa e à mesa, que ainda está por deliberar e enviar à Procuradoria-Geral da República para que tome as necessárias medidas. Afinal de contas, Vossa Excelência cometeu um crime de responsabilidade ao aqui não comparecer e dando uma justificativa que não é a justificativa que cabe quando ocorre a falta de comparecimento, pois não foi uma agenda previamente feita, muito menos uma agenda que ocorria na hora dessa reunião. Gostaria, portanto, de lembrar, nessa minha primeira pergunta, que esta comissão merece e exige, mais do que merece, respeito deste governo, porque a democracia e a representação popular dependem da fiscalização feita por este parlamento e da transparência dos atos do setor público, coisa que não aconteceu na comunicação feita a este colegiado por Vossa Excelência. Em relação aos temas aqui colocados, senhor ministro, o transporte em táxi aéreo, Uber da Força Aérea Brasileira para uma criminosa peruana. É relevante lembrar que até agora não está claro se foi refúgio ou se foi asilo. Encaminhamos pedido de informação, fizemos esta manifestação por várias vezes, mas como Vossa Excelência bem sabe, os conceitos são diversos e até agora não está explicado. Ouso dizer que não está explicado porque não há explicação. Pois houve uma diligência enorme para conceder asilo a uma criminosa, inclusive, coincidentemente, no dia da sua condenação estava ali uma aeronave da FAB para transportá-la. Eu acompanhei o que Vossa Excelência já disse ao Senado da República e as suas manifestações e justificativas não cabem, utilizando exemplos internacionais muito distintos daquilo que aconteceu com o transporte na Dina Herédia, enquanto Vossa Excelência tem dificuldade de incomodar os ditadores aliados do Lula, como é o caso do Maduro. Vossa Excelência disse aqui que, com muita frequência, buscava contato com o governo venezuelano ou com a ditadura de lá, para que chegasse água e para que chegasse luz à embaixada argentina
sob custódia do governo brasileiro. Pois bem, senhor ministro, eu quero aqui trazer o relato do Pedro Uruchurtu, que lá estava e falou comigo por WhatsApp quando aconteceu a concessão de asilo a Nadine Heredia, porque ele estava simplesmente indignado com o fato de que eles estavam lá abandonados e há 150 dias sem luz, senhor ministro. 150 dias sem luz desde 23 de novembro de 2024. E Vossa Excelência diz que estavam tratando de garantir luz e acesso ao técnico. Sabe o que disse o Pedro Uruchurtu, senhor ministro? Talvez o senhor não saiba, porque pelo visto as informações não chegam ao senhor no ministério. Ou talvez a embaixadora Gilvânia Maria de Oliveira não tenha sequer passado perto daquela embaixada. Porque o técnico foi uma única vez consertar o gerador que depois pifou e o ditador não deixava o técnico ir à embaixada. Mais de 150 dias sem luz. E Vossa Excelência vem aqui, diante dos deputados, dizendo que estava trabalhando para garantir luz. Água, senhor ministro. Água. 1.000 litros de água a cada 10 dias. São 100 litros de água por dia para 5 pessoas numa embaixada. Eles usavam a água da piscina da embaixada argentina, senhor ministro. Eu disse na tribuna e repito diante de Vossa Excelência, se o senhor tiver uma tartaruga para cuidar, ela foge. Ela foge. Não é possível. Não é possível, senhor ministro. Não, ofensa é aos direitos humanos, senhor deputado. Não, é uma ofensa. Nós tínhamos 5 cidadãos. Eu preferia estar numa cadeia brasileira. Não. Numa cadeia brasileira. Eu preferia estar numa cadeia brasileira do que numa embaixada argentina sob custódia sua. Porque lá eu não teria nem água nem luz. Numa cadeia brasileira ainda tem isso. Então, senhor ministro, o senhor vem aqui para dizer que estava cuidando e mais. Não foi informado pelo governo americano da ação que levou, felizmente, o senhor reconhece que encerrou 413 dias de drama daqueles venezuelanos opositores políticos, mas não criminosos, que estavam sob custódia sua, ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que o senhor, pelo menos, demonstra aqui uma certa, não vou dizer satisfação, mas pelo menos um certo alívio de que esses 413 dias de drama se passaram. No entanto, a nota de Vossa Excelência do Ministério das Relações Exteriores não faz nenhuma menção à ação americana, parabenizando os americanos pelo que fizeram. Por que não? Se salvar aquelas pessoas que lá estavam, sofrendo dentro de uma embaixada sob sua custódia, que aí, dando o benefício da dúvida, então, talvez aquelas tartarugas realmente estivessem com problemas para serem atendidas, porque o ditador lá é muito duro, mas Vossa Excelência tem dificuldade em condená-lo, e até de tratar, pelo visto, diretamente com ele para resolver esse assunto, por que não congratular o governo americano? E aí entro para outra pergunta, senhor ministro. O senhor, por acaso, tem acesso a Marco Rubio? Ele é secretário de Estado dos Estados Unidos. E fontes da imprensa dizem e publicam que Vossa Excelência até hoje não falou com ele. Eu quero entender quando aconteceu anteriormente de o Brasil não ter um ministro das Relações Exteriores que, já há meses no cargo a sua contraparte está empossada nos Estados Unidos, um dos principais aliados históricos brasileiros. Há quanto tempo o ministro de Estado de Relações Exteriores não consegue falar com o ministro de Estado americano? Ou essa informação não é verdadeira, senhor ministro? O senhor já falou com o secretário de Estado, Marco Rubio? Se o senhor quiser responder, pode dizer sim ou não com a cabeça, não tem problema. No momento da resposta, eu darei todas as Dará o detalhe. Ok. Então, no momento, o senhor me responde se já falou com o secretário de Estado, Marco Rubio. Agora, me parece que a falta de atenção do governo americano, que é causada, talvez, justamente pelas atitudes do governo brasileiro, é sintomática da falta de condições de Vossa Excelência continuar sentado nessa cadeira, e por esse motivo, Vossa Excelência também deixou de vir a esta comissão, desrespeitando o parlamento brasileiro, porque não tem noção da grandeza do cargo que o senhor ocupa nesse momento. Pois ele deveria ser utilizado para respeitar a tradição diplomática brasileira de Rio Branco, de defesa dos direitos humanos, de defesa da relação, da solução pacífica de controvérsias, e não da defesa de ditaduras, e não da cumplicidade com o regime autoritário que se está hoje implementando no nosso país.
Portanto, tenho mais oportunidades depois para falar, mas deixo aqui, desde já consignado na minha fala, a profunda indignação que eu tenho com a situação que hoje o Brasil se encontra no cenário internacional, em virtude das atitudes que o governo brasileiro tem tomado para proteger corruptos e bandidos e não dar para aqueles que merecem o devido respeito aos seus direitos humanos. Muito obrigado, senhor presidente. Pois é, pessoal, realmente a cada dia que passa e cada ministro que vai ali nas comissões em Brasília, tanto na Câmara quanto no Senado, nós temos visto que eles são despreparados. Que saudade que nós temos dos ministros de Jair Bolsonaro, como Paulo Guedes, Tarcísio de Freitas e tantos outros que davam show, eram realmente qualificados. Agora, olha só, pessoal, quando que uma pessoa vai estar falando a verdade, uma pessoa digna, reta, correta, e vai ouvir tudo isso calado e não vai se defender? No mínimo, pessoal, tem cachorro nesse mato aí, porque não é possível. Olha só, toda vez que é convocado um ministro de Lula ali em Brasília, os deputados descascam ele e eles ficam calados. Porque o que eles vão falar? Quando fala que o Lula apoia certas causas, que os ministros de Lula não defendem o povo brasileiro, que o Brasil está um caos, mas eles afirmam que está tudo lindo, eles ficam caladinhos, não tem o que falar. E realmente, pessoal, realmente está de parabéns aí o deputado Nicolas Ferreira com essas colocações e também o Marcel Van Hatten, que falou até que uma tartaruga é mais rápida do que esse ministro, de tanta lerdeza que nós vemos nesse desgoverno, onde o povo brasileiro está precisando de tudo: educação, saúde, segurança pública, emprego, e nós não estamos vendo nada. O que a gente vê é isso que o Nicolas falou: 200 milhões de reais investidos lá fora só com viagens internacionais. Um absurdo, um disparate, e quem paga essa conta é você e sou eu. Realmente isso já chegou na hora de acabar, pessoal. O que você achou desses comentários aqui do Nicolas Ferreira e do Marcel Van Hatten? Coloque aqui embaixo nos comentários o que você achou desse pronunciamento. Será que esses ministros do Lula, eles estão preparados para poder estar ali à frente do Brasil ou não? O que você acha? Coloque aqui se você tem saudade dos ex-ministros ali do presidente Jair Bolsonaro, se eles poderiam voltar, quem sabe a partir de 2026, com a volta da direita, que nós estamos aqui esperando e estamos fazendo a nossa parte. Se você também quer fazer a sua parte, se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo, pessoal, com o máximo de pessoas que você puder, para que todos possam saber a verdade, porque olha só o naipe dos ministros do Lula ali em Brasília.